Esteatose hepática, mais conhecido por vocês como gordura no fígado. Esse é o nosso tema de hoje. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com essa condição e tem aparecido com muita frequência no consultório. Mas afinal, da onde vem essa gordura? Quais são as preocupações? Como tratar? Quem são as pessoas que estão correndo maior risco de ter essa gordura? Então vamos lá. Se eu tenho gordura no fígado, provavelmente eu tenho gordura espalhada em outros lugares do meu corpo. Então a situação da obesidade é primordial. A maioria das pessoas acima do peso tem uma chance muito maior de ter gordura no fígado. A esteatose, ela é classificada em alguns graus. O fígado, normalmente, ele tem mais ou menos 10% do seu peso em gordura. Quando começa a ter uma concentração maior, a gente já classifica o primeiro grau de esteatose hepática. Então, a gente classifica em 3 graus iniciais: leve, moderado e avançado. Grau 1, 2 e 3. Qual é o grande problema dessa situação? A esteatose, ela não traz sintomas, ela não traz queixa nenhuma. A gente não descobre o desconforto e a gente não suspeita ter essa gordura no fígado. A gente encontra casualmente através de alguns exames. O mais comum é o exame de ultrassonografia abdominal. Então vamos lá. O fato de ter a gordura no fígado não te traz um risco, ela não é uma doença. Nos 2 primeiros graus a gente não sente muita coisa, mas quando a gente já está na fase 3, a fase mais avançada, algumas pessoas já começam a sentir algum desconforto, um empachamento, uma dor abdominal, alguma intolerância quando se alimenta, já pode ser algum sinal. Daí faz a pesquisa pela ultrassonografia na maioria das vezes. Qual é a grande preocupação, então, já que o fato de ter a gordura no fígado não traz tanto comprometimento assim? O problema é que o grau 3, quando eu tenho uma quantidade mais importante de gordura, pode causar uma esteatohepatite, ou seja, uma hepatite, uma inflamação do fígado causada pelo aumento de gordura. A partir do momento que eu tenho uma inflamação, eu tenho uma cicatrização acontecendo em paralelo. Essa cicatrização no fígado a gente chama de fibrose. E o que causa? O fígado vai perdendo a sua característica mais flexível, ele vai ficando mais rígido e ele vai diminuindo a sua capacidade de funcionar. Qual é a grande função do fígado no nosso corpo? Ele é o órgão que metaboliza substâncias, ele detoxifica. Ele tem a capacidade de pegar substâncias tóxicas e transformar em substâncias menos tóxicas ou até que nem fazem tanto mal assim pra gente. Então, se eu vou perdendo a função do funcionamento desse fígado, eu vou acumulando toxinas no meu sangue, no meu corpo, eu vou tendo muitos sintomas. Voltando para o grau 3 da fase de esteatose, quando eu já tenho essa inflamação crônica, essa esteatohepatite, eu posso evoluir para um grau de cirrose. Aí vem a preocupação maior, porque a cirrose, ela não reverte, ela não tem cura, é um tratamento muito mais difícil e na maioria das vezes evolui para um transplante hepático. Então agora vamos falar das coisas boas. Até o 3º grau de esteatose, sem a hepatite, a gente consegue reverter esse quadro de uma maneira muito simples, tendo uma atenção muito especial com a nossa alimentação e com a atividade física regular. Pode parecer incrível, mas é muito simples o tratamento. Hoje não existem remédios que atuem diretamente na gordura no fígado. A gente precisa tratar a causa. Se for um obeso, a gente precisa emagrecer. Como? Escolhendo os melhores alimentos, não escolhendo os alimentos que viram gordura no fígado.
muitos não sabem, mas uma grande fonte de gordura são os carboidratos, as massas, as farinhas refinadas, os açúcares. Porque quando esses alimentos entram no sangue e depositam uma quantidade muito grande de açúcar, que é a glicose, ativam um hormôniozinho chamado insulina, produzido pelo nosso pâncreas. Esse hormônio tem a função de equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. Quando chega açúcar em quantidade muito aumentada, a insulina pega todo esse estoque. E qual é o melhor local para armazenar esse açúcar? No nosso fígado, porque ele é um órgão grande, espaçoso, meio esponjoso, ele tem muito espaço para guardar gordura. Então, por isso que a gente começa a armazenar e a identificar essa esteatose, por isso que é um quadro tão comum, porque um erro alimentar nas pessoas que têm preferência por carboidrato, pães, massas, bolo, macarrão, biscoitos, tudo isso é fonte de açúcar, que vem através do carboidrato. Outra dica importante: açúcar de fonte natural em excesso também colabora para a formação de gordura no fígado. Com isso, eu quero chamar a atenção das frutas e dos legumes. Nas frutas, eu tenho a frutose, e eu tenho frutas com uma concentração altíssima de frutose. Laranja, uva, melancia, manga, açaí, o mamão papaya, diferente do mamão formosa, que tem uma quantidade menor de frutose. Então, não basta ser um alimento natural. Se esse alimento for uma fonte rica em açúcar, ele vai colaborar para armazenar, estocar e aumentar a quantidade de gordura no seu fígado. Então, vamos manter o peso adequado. Se você for diabético, que tem uma chance muito maior de aumentar essa gordura no fígado, vamos estar atentos às taxas de glicose no sangue. Se você tem alterações de colesterol e triglicerídeo, também vale a pena manter essas taxas controladas. E não sei se você reparou, o tratamento de todas essas alterações não foge de um controle alimentar e de uma atividade física em dia. Então, a nossa grande preocupação é não deixar que essa presença de gordura aumente ao ponto de de estimular uma inflamação. É reversível a partir do momento que o grau de fibrose não evolui. Uma outra substância que a gente não pode esquecer jamais é a bebida alcoólica. O álcool é altamente inflamatório para o seu fígado, independente de qual estágio você esteja. Mesmo que seja o leve, já é uma alteração. Você já tem uma concentração maior que 10% de gordura no seu fígado e você já pode começar a estimular essa inflamação, porque a esteatohepatite pode acontecer em fases mais recentes também da sua concentração de gordura. Se essas informações todas foram importantes para você, se foram válidas, se foram úteis, eu conto com a sua ajuda a curtir esse vídeo, a compartilhar e vamos juntos diminuir a estatística, não só da esteatose, como das suas complicações. Te espero no próximo vídeo e aguardo aqui as suas sugestões para os nossos próximos temas. Até lá!